O Brasil não parou na pandemia. O Brasil foi atropelado por ela. E quando a poeira baixou, não restaram apenas os corpos sem vida, os hospitais lotados ou as estatísticas de infectados. Restou algo mais silencioso, mais cruel e menos noticiado: o desemprego. E com ele, a fome, o desalento, a desesperança. O trabalho que deveria ser fonte de dignidade virou um privilégio raro, instável e frágil. O desemprego que assombra o Brasil não nasceu com a Covid-19. A pandemia apenas acelerou e escancarou um projeto antigo e bem arquitetado, que vem corroendo o país de dentro para fora. A transformação de pessoas em sobras, em descartáveis, em números que não importam. A história do Brasil é marcada por promessas não cumpridas. A Constituição de 1988 nos jurou que o trabalho seria um direito, um pilar da cidadania. Mas a realidade foi outra. Reformas trabalhistas que arrancaram direitos históricos, um Estado ausente e um mercado que se tornou mestre em excluir. O desemprego deixou de ser exceção para virar política de manutenção da desigualdade. Durante a pandemia, mais de 14 milhões de brasileiros perderam seus empregos formais. Mas essa é só uma face visível da crise. O número revela o pai que virou motoboy sem contrato, a mãe que vende comida na rua e torce para não chover, o jovem que desistiu de estudar porque a fome chegou antes do diploma. O desemprego não é só a ausência de trabalho, é a presença constante da angústia, da frustração e do abandono. No setor produtivo, a lógica é a da eficiência acima da vida. Máquinas substituem gente, automatização se impõe sem transição, e ninguém pensa no destino de quem foi apagado. A produção no Brasil não serve mais para gerar empregos, serve para gerar lucros. E quem não se adapta à lógica da velocidade é expulso, silenciosamente, como se nunca tivesse existido. Na lógica, o cenário é de um país que não sabe se organizar. Os centros de distribuição colapsaram, os estoques acabaram, a fome chegou só por causa da crise. Ela chegou porque a comida não saiu dos galpões, não chegaram às periferias, não atravessou as estradas abandonadas. A logística que deveria salvar falhou, e onde o Estado falha, o povo morre. Mas o desemprego não mata só de fome, ele adoece a mente, o corpo e os afetos. Pessoas acordam sem propósito, procuram, tentam, insistem e voltam para casa com os olhos baixos. Perder o emprego é mais do que perder renda, é perder pertencimento, identidade, sentido. É viver num país que não te vê. E mesmo nas empresas que ainda funcionam, o clima é de tensão, medo, pressão, gritos contidos. O comportamento humano nas organizações foi corroído pelo terror da demissão. Relações interpessoais viraram batalhas diárias por aceitação. O capital impôs uma cultura de silenciamento. Fale menos, produza mais, cale-se. Ou você será o próximo. Nas periferias, nas roças, nos interiores esquecidos, o desemprego é mais que estatística, é herança, é sentença. É o que obriga crianças a trabalhar, mulheres a aceitar qualquer salário e jovens a desistir da educação. E o mais perverso, ele tem cor, classe e CEP. Atinge primeiro os negros, os pobres, as mulheres, os indígenas. Os mesmos de sempre, os mesmos de ontem, os que o sistema quer manter à margem. Mas em meio ao caos, ainda há resistência. Em cada estudante que pega 2 ônibus para estudar, em cada família que compartilha o pacote de arroz com os vizinhos, em cada mulher que decide não desistir, a educação, apesar de ferida, ainda é trincheira. E aqui no IF, como em tantas outras instituições públicas, alunos estudam não porque é fácil, mas porque é urgente, porque sabem que, sem conhecimento, a exclusão é garantida. E com ele, talvez haja uma chance de furar o ciclo. Mas em nenhuma mudança virá apenas da força individual. Não basta empreender. Se o sistema continua afogando quem não tem rede. O desemprego não se resolve com frases motivacionais. Ele se resolve com justiça, com políticas públicas, com um novo pacto social. Um país que nega trabalho ao povo não tem futuro, tem sombra. É preciso mudar, é preciso reconstruir a lógica de produção, para que ela inclua a logística, para que alcance todos, as empresas para que respeitem seus trabalhadores, o Estado para que volte a proteger. É preciso fazer do emprego não um favor, mas um direito inegociável. Porque o Brasil não é um lugar de fracassados, é um país de sobreviventes, e quem sobrevive um dia se levanta, um dia cobra, um dia transforma. E nesse um dia, talvez, o trabalho volte a ser quem ele sempre deveria ter sido.